E aí, gente, Arném Science aqui. Episódio de hoje eu vou falar sobre até A origem desse vídeo é de um comentário no Instagram, numa página sobre nutrição, em que uma das pessoas falaram sobre essa questão de que o leite, ele é um dos alimentos mais inflamatórios, leite de vaca, no caso. E eu até respondi essa trend aí, mas não vou fazer um vídeo falando sobre essa questão, mostrando se o leite é pró-inflamatório ou não. No caso, a resposta é que não. Depois o porquê isso seria ruim se ele fosse, né? Como a pessoa disse. Então, primeiro, teve essa pesquisa, que é o que é chamado de Systematic Review, ou SR. O que é um Systematic Review? Basicamente, eles viram diversos artigos nesse tema de Randomized Clinical Trials. Então, é basicamente uma coisa para você testar, são testes clínicos, para você testar, por exemplo, se uma determinada medicação é boa para resolver tal doença. Por exemplo, vamos supor que seja diabetes. Você quer testar uma nova medicação para diabetes, para tratar ou para, vamos supor que seja uma possível para curar, ou para Alzheimer, ou para qualquer tipo de doença, não importa. Você tem o que é chamado de testes randomizados, né? Como funciona? Basicamente, você tem um grupo de pessoas, normalmente é dois, pode ser mais grupos, mas normalmente são dois grupos. Uma tem o placebo, que é algo que não tem o medicamento em si, outro grupo tem o medicamento. E o teste é para saber se o medicamento funciona melhor do que nada. Esse é o primeiro ponto. Outro tipo de teste é você testar um medicamento contra um medicamento que já está estabilizado no mercado. Então você pega um medicamento, por exemplo, para diabetes específico, ou para qualquer tipo de coisa, pode ser para câncer, no caso, o aqueles soros que dão para no caso de câncer, pode ser para qualquer tipo de doença, não importa. É um teste. Pra ver se funciona. Também você pode fazer estudos randomizados com relação a teste de novos alimentos, cosméticos, para você ver se tem uma resposta é, boa ou não com relação ao seu propósito, né? Se o seu medicamento é para emagrecer, por exemplo. Você tem que testar, porque você não tem como falar isso sem provar. E a prova vem de estudos clínicos randomizados, em que normalmente você tem uma população que você quer, naquela população gerar um estudo que tenta mostrar que ali que medicamento funciona, ou pelo menos em geral. Por que isso é importante? Eu lembro até de um curso sobre inteligência artificial na medicina, que eles falavam sobre essa questão de que quando você usa essa questão, inteligência artificial, para identificar, por exemplo, câncer de pele, ou vários tipos de câncer que aparecem na pele, especificamente, para saber se a pessoa tem ou não. Normalmente é um médico especializado que faz isso. Pega a imagem, né? Já tem experiência. E tem como você usar inteligência artificial para isso. Só que a questão é que em diversas populações os resultados são diferentes. Então você tem que meio que fazer os mesmos estudos, um sample de diversas populações para dar certo no geral. Então, o que funciona na América do Sul talvez não funcione na Ásia, por exemplo. Então tem essa questão de que, no geral, você tem que ter primeiro um sample decente. Sample é o número de pessoas que está testando. Então, por exemplo, você pode ter um teste randomizado com 100 pessoas com tal doença. Pode ser 200 pessoas, 1000 pessoas, 5000 pessoas. Porém, por exemplo, quando você vê uma população que chega a quase 8 bilhões de pessoas no mundo, cada vez mais seu sample tem que ser maior. Eu creio que não necessariamente em todos os pontos, eu creio que no geral tem casos que você não precisa de um sample tão grande, tem doenças que são raras, que você não tem como ter sample grande. Você tem poucas pessoas com aquela doença, como você vai testar em diversas pessoas. O ponto é que, como esse teste aqui de leite é para pessoas saudáveis, então qualquer pessoa pode participar que seja saudável. Também eles testaram com pessoas com diabetes e problemas metabólicos, síndrome metabólicos, né?
e obesos também que deu o mesmo resultado. Que não tem pró-inflamatórias, né? Mas o ponto é que quando a gente vê esses estudos randomizados, eles também vem até de uma teoria estatística de que aplicada para várias áreas, né? A primeira vez que eu vi foi aplicada para, por exemplo, testes de votação para quem tem probabilidade mais votos, tá? Por exemplo, você tem, vamos supor, uma população do Brasil, 200 e poucos milhões de pessoas. Essa teoria estatística diz que se você tem um sample pequeno, só que randomizado e geograficamente distribuído, então eu tenho um sample de 5 mil pessoas, dessas 200 milhões, porém eu tenho em diversas áreas do Brasil. Então Manaus, Sudoeste, Nordeste, Sul, Centro-Oeste. Então tenho pessoas de vários lugares, de várias regiões, de diversas classes sociais. 5 mil é pouco, né? Vamos supor que seja ter feito uma entrevista, sei lá, com 300 mil, vamos supor. Acho que é muito, né? Normalmente é muito menos. 40 mil, vai. É um número decente. Que foi realizada dessa forma, de forma controlada, de forma honesta, para saber quais são os melhores candidatos. Só que tem que ser de uma forma randomizada e estatisticamente, por mais que você tenha um sample que não representa 200 milhões, um sample pequeno distribuído representa normalmente algo perto do que a população geral provavelmente representa, embora esses testes não sejam feitos provavelmente corretamente, da forma que deveriam e com um sample decente. Então tem questões que você tem que ter um sample grande, né? Tem que ter um teste com um número de pessoas grandes. No caso aqui, eles fizeram de forma randomizada. Porém, no caso, eles fizeram uma review de estudos que fizeram esses testes, né? Mas é importante que você tenha uma demografia diferente. Não pode pegar pessoas de uma região apenas. Tem que ser diversas idades. De forma em que você nem sabe quem está sendo testado direito. Embora você tenha os dados sobre isso. Então, isso é uma parte importante para que não tenha bias, né? Na pesquisa. Então, eles fizeram isso com relação ao leite e os principais achados nessa systematic review foram que os consumos de leite derivados não apresentou efeitos pró-inflamatórios em adultos saudáveis, né? Isso é importante. Porque o cara naquela mensagem no Instagram falou que era um dos alimentos mais inflamatórios de todos. Que é esquisito. Ou entre adultos que estavam com sobrepeso ou obesidade ou que tinham síndrome metabólicas ou diabetes mellitus 2, que é diabetes do tipo 2. Além disso, a suplementação láctea a longo prazo mostrou um efeito fraco anti-inflamatório em ambas populações. Então nem pró-inflamatório nem super anti-inflamatório, né? Embora a gente vai ver um exemplo diferente com outro tipo de leite, que é o leite humano e o de burro. Acho que é burro que fala, né? Então, ok. É o leite de burro que o Sr. Madruga fala, por exemplo, no Chaves. Esse leite aí. A questão é que eles compararam nesse estudo com leite de vaca. E a conclusão, no geral, só pra mostrar antes, mas, a questão é que, no geral, o leite de humano e o de burro, ele tende a ser, de bezerro, né, falam, né? Tende a ser melhor do ponto de vista anti-inflamatório. No sentido de que, acho que nem poderia dizer isso, mas, no geral, o leite de vaca é mais inflamatório do que eles. Embora em si não seja inflamatório no geral. É questão de comparação. Sendo que leite de vaca é mais tomado, né? Então a principal conclusão, embora eles mostraram muitas outras coisas, se você ler o artigo você vai ver que tem muitas outras coisas que estão relacionadas aos benefícios relacionados ao leite de bezerro e ao leite humano. Obviamente leite humano é só pra... É mais pra quê? É pra beber, né? Não é pra pessoa, né? Então as comparações estão um pouco meio esquisita na prática, desse ponto de vista mais industrial, né? Eu vou falar que a principal conclusão desse estudo é que a suplementação oral com leite humano, né? Human milk, e o de bezerro, que é o donkey milk, da dieta de ratos, afeta a glicose
e de metabolismo de lipídios, né? Modulando níveis séricos pró e anti-inflamatórios e mediadores teciduais. Então, no geral, eles concluíram que, no geral, tem um efeito maior anti-inflamatório que o leite comum. E um ponto importante também que é da questão da causa, né? Pela modulação do metabolismo da glicose por esses dois tipos de leites, correlaciona-se fortemente com a redução de mediadores inflamatórios em sérum e tecido. Então, algo importante aqui é que as inflamações podem acontecer em várias partes do corpo, né? Elas causam problemas que a gente vai ver posteriormente, mas que atrapalham até seu treino, né? Essa mensagem que eu tô falando foi numa página do Instagram que é relacionada a treino consciência. Acho que é chamado Corpo e Ciência. Foi uma mensagem de um usuário e um post daquela página, que era um post muito bem feito, por sinal. Como sempre, né? É uma página. Vou até deixar na descrição, em que eles leem artigos acadêmicos e mostram resultados acadêmicos com relação a treino de musculação, né? Que eu sigo e tal, que eu acho interessante. Eles estavam falando os benefícios do leite, na verdade. O que eu tava citando era um comentário de um usuário. E essas inflamações, se você comer muita coisa com inflamação, você pode ter problemas no seu treino, né? Esses problemas, eles podem não dar os resultados que você deseja do ponto de vista estético, para você conseguir ter um treino cada vez mais bem sucedido nessa questão, né? Eles também citaram a questão do metabolismo mitocondrial, em que o leite de humano e o leite de bezerro ajudam no metabolismo mitocondrial, que é relacionado ao resgate de ATP, de energia também, através da glicólise, ciclo TCA e fosforilação oxidativa, né? Então você tem aqui a glucose, aqui a gente tem a superfície extracelular, aí você tem a glicólise em si, o ATP, né? E o piruvate, que forma, em todas essas estruturas da mitocôndria, o processo em que da síntese, né? Dessa forma de geração de energia. O ATP é muito importante nessa parte de geração de energia. E a mitocôndria, que por sinal é uma das partes mais importantes do corpo humano, tipo, extremamente importante para síntese de proteínas, por exemplo, a gente vai ver. E basicamente você tem esse estudo que fala dessa questão de que na parte mitocondrial, e eles mostram imagens com relação a isso, o leite humano e de bezerro, ele cria uma densidade maior na forma que a fusão proteica é feita na mitocôndria. Então seria uma questão geral no corpo que gera um metabolismo maior, né? O metabolismo é o que mantém sua homeostase, né? A homeostase é a sobrevivência corporal, né? Sem a sua homeostase você não sobrevive, né? Parece que a gente come. A gente come porque comer, beber, mantém a nossa homeostase do corpo. Nosso corpo precisa de energia, precisa de vários nutrientes, né? Para gerar processos químicos, metabólicos, farmacokinéticos, que geram, físico-kinéticos, né? Que geram todas as produções hormonais, questões de regulação de temperatura, todas essas coisas que o corpo necessita, né? Eles falam especificamente da fusão de proteínas, que parece que o leite de bezerro e o leite humano são melhores. Então aqui você tem uma imagem, né, desse artigo de baixo. Tem a mitocôndria. Aqui seria um exemplo ilustrativo apenas de fusão, em que fica uma só, né? E fissão da mitocôndria, né? Diferença. E tem esse paper na Nature que fala dessa questão da homeostase mitocondrial, né? Desse mantimento da própria mitocôndria, através de uma coisa chamada biogênese, né? Em que tanto fissão e fusão são importantes em toda essa parte de reparo
na mitocôndria, né? Então eu vou pegar essa coisa, essa parte chamada mitófage, para pegar uma definição correta. Definition. Então, mitofagia é uma forma especializada de autofagia que regula o dano e também questões disfuncionais da mitocôndria em organelas que funcionam na produção de energia para a célula na forma de ATP e regulam a energia, a homeostase de energia, né? Aqui a definição de um paper do Science Direct. Vou deixar na descrição também. Então, essa questão da mitofagia é importante para a própria regulação da mitocôndria na forma de resgate de energia, de ATP, que é necessário para você, por exemplo, fazer os seus exercícios em questão de musculação, em questão desse tipo, né? Então, nesse caso, a gente pode ver que o leite de bezerro, do ponto de vista industrial, né, porque o humano não tem nada a ver, ele tende a ser melhor nessa questão do que o de vaca, embora o de vaca não tenha questões. A gente tá fazendo uma comparação entre os dois, entre melhor e pior. A questão é que, ainda assim, o leite de vaca não é pró-inflamatório. Esse é um ponto. Então, no geral, o que eu quero dizer é que, pegando aquele artigo anterior, essa questão aqui pode ser melhorada, né? De repente tem um estudo que mostra o contrário, né? Isso é uma parte importante, né? Você não pode simplesmente citar um artigo e falar, isso aqui é verdade absoluta. Isso simplesmente não existe, é uma aberração. Às vezes você lê 50 artigos no tema e todos estão errados. Isso é normal. Por isso que você tem que ter conhecimento do tema para você verificar se algo tá certo ou não. Sob estresse, aqui tô citando, né? Sob estresse ou dano, muitas vezes resultando na despolarização da membrana mitocondrial, as mitocôndrias disfuncionais. Isso aqui tá explicando essa imagem, né? No artigo. Sob estresse ou dano, muitas vezes resultando na despolarização da membrana mitocondrial, as mitocôndrias disfuncionais, que são essas em vermelho, são separadas por fissão do conjunto saudável verde. Aqui, ó, a fissão separou, que é essa daqui. Aí tem vezes que vai ter um reparo com a fusão, ou a mitofagia. Do conjunto saudável e direcionadas para a degradação. Para manter o conjunto saudável de mitocôndrias, as redes se fundem para, que é a fusão, né, para misturarem membranas, proteínas e DNA mitocondrial. As mitocôndrias são reparadas e reabastecidas, gerando novas membranas mitocondriais, como você vê aqui. Então é um processo criado por Deus aí de auto-reparo, né? O que é muito interessante, né? Proteínas e DNA mitocondrial, através de um esforço coordenado de expressão genética do DNA nuclear e mitocondrial, aqui eu pus errado, do DNA nuclear, acho que na verdade tá errado aqui, mas finge que não tem esse DNA aqui, mitocondrial. Então basicamente repara o negócio. Então isso mostra que se é mesmo verdade, o leite de bezerro é muito interessante desse ponto de vista. A questão é quanto. Será que realmente, na prática, o efeito, no geral, se você tomar mais leite de bezerro, vai ter mais resultados na musculação, por exemplo, do que leite de vaca? É mais fácil tomar whey, né? Então, acho que nem é uma discussão isso aqui. Agora vamos para causas reais de inflamação no corpo, que causam problemas. Até de doenças, ou no caso da musculação que a gente falou anteriormente. Baixos levels de atividade física, estresse crônicos, alto nível de BMI, acima de 30, aquele índice corporal, né? Um não balanceamento de saudável e não saudável no seu microbioma, né? Que chama de disbioses. Eu não sei exatamente como você pode alterar o seu microbioma de uma forma prejudicial, né? Mas basicamente seu microbioma no seu intestino, né? No seu gut, é extremamente importante para a sua homeostase metabólica, né? Sem as suas bactérias no seu corpo, você literalmente morre. Elas
tanto previnem, tava dando uns artigos recentemente sobre isso, até em live, elas previnem até outros tipos de micróbios, não, outros tipos de organismos estranhos entrem no seu corpo e podem causar problemas. O seu microbioma, ele tem efeitos até imunorregulatórios, né? Eles têm efeitos de regular o seu sistema imunológico também. Então, sem seu microbioma, você não consegue sobreviver, né? Problemas do microbioma causam problemas, obviamente, no seu corpo. Nesse caso, também inflamação. Regulação de comidas que causam inflamação, que a gente vai ver. Por exemplo, com gordura trans e sal. Problemas no seu ciclo circadiano por não dormir direito, né? Os horários certos, coisas do tipo. Ficar exposto a toxinas, poluição do ar, blá blá blá. Uso de tabaco e muito álcool. Tem até recente, de março desse ano, um post no Harvard Health Publishing, da Harvard Medical School, que fala dessa questão de que alimentos principais que causam inflamação, tipo 7 alimentos que mais causam inflamação. E não citou leite, por sinal. Carboidratos refinados, como pão branco e doce. Batata frita e outros alimentos fritos. Refrigerante e outras bebidas adoçadas, adocicadas, né, com açúcar, obviamente. Carne vermelha, hambúrgueres e bifes. Carnes processadas, cachorro-quente, salsichas. Margarina, gordura vegetal e banha. Então, esses são os alimentos que normalmente são vistos como mais inflamatórios no geral. Aí tem uma imagem, né? Então, aqui são os alimentos inflamatórios. Então, batata frita, refrigerante, carboidratos refinados, como pão aqui, carnes processadas. Então, isso daqui, por exemplo, para alguém que faz musculação, seria um problema, porque inflamação é prejudicial ao seu ganho muscular no geral. Também com várias outras questões que são prejudiciais. Comidas não inflamatórias, né? Anti-inflamatórias, no caso, não é nem não inflamatórias. Não inflamatória poderia ser neutro, né? Não faz nenhum nem outro, que é o leite. Ele é nem pró-inflamatório, nem muito anti-inflamatório. A não ser o de bezerro. Tomate, frutas, né? Nozes. Acho que é leite de oliva. Não, leite não, é óleo de oliva. Não sei. É azeite, será? Coisas com espinafre. Não sei o que é queijo. Salmão, sardinha, atum, alguns tipos de peixe. Então tem comidas anti-inflamatórias que, no caso, seriam boas, né? No caso. Aqui tá dizendo, né, que inflamação crônica tem sido ligada a câncer, doenças de coração, diabetes, artrite, depressão, Alzheimer. A depressão também, porque depressão também é causada por efeitos farmacokinéticos que podem ser causados de forma química também, temporariamente, pelo menos. Não sei se de longo prazo. Alzheimer. Então a questão é que o objetivo desse post era fazer a relação de que alimentos inflamatórios normalmente eles são ruins se você comer em excesso, né? Eu como mesmo assim, mas enfim. Eu tô nem aí. Então, esse foi um vídeo de resposta. Eu coloquei no comentário da pessoa, né, nesse post do Instagram, porque eu acho que não é necessário, né? Eu creio que isso aqui foi extremamente raso, né? Eu vou tentar depois deixar outros artigos aqui, na descrição além dos que eu coloquei, que falam sobre questões inflamatórias e não anti-inflamatórias do leite. O ponto também é que tem casos que o leite vai ser pró-inflamatório. Então, ele tem ações inflamatórias em alguns contextos. Mas a questão é que a gente tá falando de pessoas saudáveis. Até citou pessoas com maior índice corporal, de peso, coisa do tipo. Diabetes mellitus e síndromes metabólicas, mesmo assim, não tem questões pró-inflamatórias, né? Então, o cara falou no comentário que o leite é um dos alimentos mais inflamatórios. Mas eu não vi substância no argumento. E num dos papers que citei mostra a questão mais aprofundada do porquê as causas prováveis do leite
não serem pró-inflamatórios. As causas farmacokinéticas, né? Físico-kinéticas, né? Seria um termo melhor. Então, no geral, acho que o que isso prova é que quando você quer falar sobre um tema, você tem que ter argumentos. E esses argumentos têm que ter substância. E a substância desse argumento não pode simplesmente dizer, tem artigos que falam isso. Mesmo que você cite os artigos, isso não é o suficiente. Você tem que explicar o porquê. Qual a causa, a razão. A gente viu que alimentos pró-inflamatórios são prejudiciais a longo prazo. Se tomados em excesso, talvez. Eu não como batata frita todo dia, então. Eu tomo refrigerante todo dia. Então não é a mesma coisa que a gente toma todo dia. Que vai ter mais processos inflamatórios, né? Possíveis no seu corpo, no geral. Mas a questão é que quando a pessoa simplesmente, eu tô citando, tem vários artigos que dizem isso. Aí você pesquisa rapidamente e você vê que não. O estudo que você tem ali, ele viu diversos artigos que foram estudos randomizados, que por sinal custa dinheiro e demora pra fazer, precisa de pessoas, precisa de tempo, precisa ter organização. Não é simples fazer um estudo randomizado. E vários estudos randomizados mostram que leite não é pró-inflamatório. Além de questões práticas de comparação, de que por mais que o leite de bezerro seja melhor do que o leite de vaca nessas questões, ainda assim, o leite não é pró-inflamatório. Isso é óbvio. Então o ponto principal que define a questão é que como que você, por exemplo, o cara me respondeu, você não aguenta a verdade. Aí eu, mas como assim? Seu argumento não tem substância, simplesmente tá latindo, né? Então, isso é muito importante na ciência, principalmente com coisa de nutrição, que afeta muito a vida das pessoas. Se uma pessoa, por exemplo, pratica musculação e ela quer ter resultados, ela não pode ter efeitos inflamatórios, né? Principalmente que ela quer um ganho muito alto, né? E, obviamente, acertar nessas coisas do ponto de vista científico é muito importante para quem pratica esse tipo de esporte, né? Então, creio que eu não sou de nutrição, né? Eu curto muito biologia, né? Como você já viu no canal, em livros também eu escrevo sobre o tema. Eu creio que biologia, na verdade, ela é puramente matemática aplicada e ciência da computação. Eu já falei em vários episódios nessa questão de que DNA é uma máquina de Turing, né? O primeiro a falar isso provavelmente foi o Leonard Edelman. Então, tem processos algorítmicos, tem processos de matemática aplicada em todo o corpo humano. Uma coisa é que teorias relacionadas a que faz mal ou não funcionam no geral. Você pode até tentar, mas a biologia teórica, que é um tema, né? Theoretical Biology, é um tema muito importante. Ela precisa muito de testes. Por que são necessários estudos randomizados? Porque, cara, por exemplo, o que funciona no rato, que você faz um teste no rato, não funciona no ser humano às vezes. Você vai testar um medicamento, no rato funcionou, que é bem próximo filogeneticamente de nós, né? Por isso que é bom pra testar coisas nele. Como foi feito também no estudo que eu citei. Mas tem vezes que não funciona no ser humano, que funciona no rato. Por mais que eles sejam próximos de nós. Tem vezes que um novo medicamento que vai ser feito, ele teoricamente é muito bom. Tem até um curso no Coursera sobre isso, sobre como medicamentos são feitos, né? Eu lembro de um dos professores falando dessa questão, de que às vezes parece que tudo deu certo naquele estudo sobre aquele medicamento possível, né? E você vai testar nas pessoas, não dá certo. Porque a gente é muito ignorante ainda sobre o corpo humano e também a gente precisa de estudos randomizados, porque a gente não sabe como o ser humano vai reagir de fato aquela nova medicamento. Ou no caso do leite, a gente precisa saber o efeito. A biologia, nesse contexto, ela busca. Ela tem que buscar, na verdade, cientificamente, né? Causa e efeito. Então leite não é pró-inflamatório, beleza, mas por quê? Qual é a etiologia disso? Aqui na parte de doenças, né? Tipo, beleza, tal coisa causa diabetes. Mas por quê? Tal coisa causa câncer
de mama, por exemplo, câncer de pulmão. Mas por quê? Qual é a etiologia? Quais são as causas? Normalmente tem as causas possíveis, mas normalmente na medicina a etiologia não é tão aprofundada na maioria das doenças. A maioria das doenças a gente nem sabe a causa de fato, de uma forma aprofundada e etiológica, né? Ah, como prevenir, por exemplo, às vezes. Então a gente é muito mais ignorante do que parece. E a melhor forma de testar é com estudos randomizados. Eu já expliquei a questão estatística, né? Esqueci o nome do teorema estatístico com relação a isso, né? Você pega um símbolo pequeno e representa um símbolo maior. Se você fazer da forma que eu falei, né? De forma distribuída geograficamente, enfim. Não necessariamente o estudo que você fez na Irlanda vai ser uma coisa na Ásia. São populações diferentes, né? Mas que nós somos todos 99,9% iguais geneticamente. Tem diferenças genéticas que na prática vão ser importantes do ponto de vista médico. Em níveis populacionais, em alguns contextos, né? Então, para encerrar, leite não é pró-inflamatório em pessoas saudáveis no geral. Eu creio que se alguém quer argumentar contra isso, vai ter que fazer essa pessoa mesmo estudos randomizados e explicar, não só teoricamente, mas praticamente, estatisticamente, que o leite é um dos alimentos mais pró-inflamatórios. O que, como vimos, o leite de vaca não é.